Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Boa noite. Muito bom. Respirem, bem gostoso. Quando Jesus enviava os seus, ele costumava dizer: alegrai-vos, é chegada a boa nova. E é isso que nós vamos hoje, acima de tudo, produzir. Entrar nas esferas do nosso amado Cristo Jesus. Hoje, eu quero que vocês abram bem o sentimento. Porque mais do que o conhecimento, é o que provoca a transformação. Multiplicar nossos talentos e se achegar para aqueles que estão cansados e trabalham ao Mestre. Nos ligamos amorosamente, primeiro, aos nossos queridos mentores, ao mentor da nossa casa, nosso amado e querido Itaporã, a todas as fraternidades que dão apoio a esta casa, das escolas, dos cursos. Nos ligamos amorosamente, em especial hoje, a nossa querida Mãe Maria, que tanto nos abençoa. Que ela possa jorrar através de todas as companheiras da casa de Maria uma luz imensa aqui dentro, banhando nossa mente e nosso coração. E todos aqueles encarnados e desencarnados que porventura estejam aqui. E como falar da Mãe amada sem falar do nosso querido Mestre Jesus? Senhor, com muita alegria, nos colocamos hoje, mais uma vez, diante do teu sorriso amigo, do teu coração amoroso, desejosos que somos, Senhor, de entrarmos nessa parcela da transformação humanitária, da transição que nos aguarda. Ah, Senhor, como é bom falar em teu nome. Que nós possamos recordar em Cafarnaum, naquele riacho lindo, pedindo assim, que na beira daquela fogueira possamos estar contigo. Ergue-nos, Senhor, uma vez mais e nos direciona, Mestre amado, através da prece cantada ao Pai da vida, com a sua prece amorosa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita tua vontade,
seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci, que o seu amor zela por mim, zela por mim, que seja feito assim. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o seu amor zela por mim, zela por mim, que seja feita assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo mal. Que assim seja. Muito bom. E o semeador saiu a semear. Conhecem essa parábola do Cristo? E antes que ele saia para semear, eu vou dar alguns recadinhos rápidos. Um deles é que depois o De Lucas vai autografar os livros que estão lá dentro, que estão na recepção. Os que não conseguirem comprar hoje, a gente vai solicitar depois, é só fazer na livraria, dar o nome do livro, que a gente vai requisitar para a livraria, para a editora dele, ok? E esse semeador, José Carlos de Luca, eu vou falar um pouquinho para vocês, quem não conhece. Ele é juiz de direito, orador e escritor espírita, integrante do Grupo Espírita Esperança, em São Paulo. Ele já realizou grandiosamente mais de 3.500 palestras presenciais. Ele está quietinho, né? Fala bastante também. Abordando temas ligados ao desenvolvimento espiritual do ser humano, atingindo um público estimado em mais de 3 milhões de pessoas. Seus livros já venderam mais de 1 milhão de exemplares. Eu recomendo. Para fazer, o campo de proteção é fantástico, tá ok? As histórias, o livro é muito incisivo, muito bom. Vocês vão gostar, tem vários aí. Todos os direitos autorais dos 27 livros publicados até o momento, no dia de hoje, dia 19 de agosto de 2025, para que fique gravado, foram cedidos a diversas entidades filantrópicas, cuja renda ajuda a manter mais de 100 mil pessoas necessitadas. Então, além de você estar recebendo a semente, você está ajudando aqueles que precisam. Apresenta programas semanais no rádio, na Vibe Mundial, na Rádio Rio de Janeiro e na web Rádio Fraternidade. O site dele, ele tem as redes, mas se você colocar em qualquer das suas redes, tá ok? De Luca, orador, espírita, aparece tudo, tá ok? Mas depois vai estar. Nos livros também possui todos os dados. Acompanhem, vale a pena para ouvir coisas que são úteis. O podcast dele no Spotify é José Carlos de Luca, com 2C. Quando a gente recebe o semeador, a gente não só vibra com o coração, mas para a expressão. Uma salva de palmas para o nosso orador de hoje.
Muito boa noite, amigos queridos. Está tão fraquinho esse boa noite, hein? Uma alegria muito grande poder retornar à casa de Itaporã, depois de muitos anos, onde aqui estivemos, creio eu, há uns 20 anos atrás, mais de 20 anos, né? Devo ter deixado uma impressão péssima. Estamos dando uma nova oportunidade para mim. Nosso desejo, como não poderia deixar de ser, falar sobre aquele que produziu em nós as sementes, nosso Senhor Jesus. Já escrevemos alguns livros sobre o Mestre, o Médico Jesus, Alguém Me Tocou, o Mestre do Caminho. E eu trago aqui hoje mais um livro, o nosso mais recente. Não é o último, viu, Walter? Porque eu ainda não estou pretendendo desencarnar tão rápido, não é? E que é do coração de Jesus. Um livro, vamos assim dizer, um tanto diferente, ousado, porque eu o escrevi, com todas as minhas limitações, eu escrevi na primeira pessoa de Jesus. Óbvio que não se trata de um livro psicografado, ainda não cheguei a esse grau de insanidade, mas, na minha percepção, na minha história religiosa, que começou no catolicismo, quem aqui também começou no catolicismo? Quem foi batizado? Olha, todo mundo. Quem fez primeira comunhão na igreja? Quem se casou? Vocês estão fazendo no centro espírita, né? Isso falando só desta encarnação, porque provavelmente nós já viemos ou do catolicismo ou do protestantismo, de outras, né, existências passadas. E nós não demos certo em nenhuma delas. Então, Jesus preparou o Espiritismo para receber-nos. Quem sabe agora a gente consegue avançar. Mas na nossa formação religiosa, e aqui nenhum demérito, nenhuma crítica para a igreja, seja a igreja católica ou reformada, a minha impressão, pela própria experiência e por aquilo que eu ouço e vejo das pessoas, é que a nossa relação com Jesus ficou muito distanciada. Tudo começou naquela segunda aula de catecismo. Vocês lembram? Em que a dedicada professora nos disse a respeito de Jesus, trazendo 3 informações sobre Jesus. A primeira, que Jesus era Deus. Começou a complicação aí. A segunda, que Jesus estava no céu. E a terceira, que ele estava sentado à direita de Deus Pai. Não entendi muito bem até hoje por que a direita, porque não a esquerda, mas é bom talvez nem tentar entender. Essas ideias louváveis, interessantes, repercutiram em nós, creio eu, nos distanciando de Jesus.
Primeiro, pela condição de que Jesus seria Deus. E fica, de alguma forma, quase que impossível para nós atendermos o convite que ele nos faz para segui-lo, para fazer o que ele fez, se a natureza entre nós é diferente. Como eu posso ser, como um ser humano, fazer o que Deus faz? Concordo? Olha, para Deus, amar, perdoar, ajudar, é da essência dele. É da natureza dele. Porque sendo Deus é perfeito. E nós ainda não. E nunca o seremos como Deus. A não ser que alguém tenha alguma pretensão nesse sentido. Embora a gente brinque isso muito internamente, mas a perfeição de Deus é absoluta. Nem Jesus tem a perfeição de Deus. A perfeição do Cristo é relativa. Ora, então como eu posso querer chegar a uma perfeição absoluta? Ninguém conseguirá. Isso causa em nós o quê? Desânimo. Isso provoca em nós desculpas. Ora, eu não posso ser como Jesus, Deus, porque eu não sou Deus. Eu nunca chegarei lá, então, portanto, me auto-justifico, não posso fazer o que ele faz. Não posso perdoar como ele perdoa, porque ele é Deus. E eu, como não sou Deus, tenho sangue italiano, espanhol nas veias, tenho muita dificuldade de perdoar. E o Espiritismo vem trazer uma luz diferente. E não uma luz de inovação, mas uma luz que retoma aquilo que o próprio Cristo disse quando ele se apresentou como o Filho. O meu Pai me enviou. Não é isto? O meu Pai. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Quer dizer, para Jesus há uma distinção nítida entre ele e o Pai. Jesus não tinha crises de identidade, em que ora ele se achava Jesus e ora ele se achava Deus. Por isso que o Espiritismo nos ajuda a entender Jesus como o quê? Um espírito. Um espírito como nós, criado como nós. Que passou pelas mesmas vicissitudes que as nossas. Que atingiu o grau da perfeição relativa dentro daquilo que a gente conceber dentro da nossa pequenez espiritual, através do seu mérito, do seu esforço, da sua capacidade de transformação, porque ele, como nós, também foi criado simples e ignorante. Então isso para nós é muito mais interessante. Então, a proposta de Jesus, de a gente fazer o que ele fez, de seguir o caminho que ele nos propõe, é muito mais factível, é muito mais real, porque se ele pôde, se ele foi concebido por Deus como espírito simples e ignorante como nós também podemos. Então a proposta dele é real, é concreta, é possível. E se nós formos pensar que Jesus, criado simples e ignorante, fez a sua caminhada, não nesse orbe, não nesse planeta, mas em outros mundos, é possível imaginar, talvez seja um tema delicado,
que pode mexer um pouco com a gente. E eu gostaria de mexer mesmo. Dizem que o bom orador não é aquele que, quando termina a palestra, todo mundo fica falando dele. O bom orador, de fato, é aquele que, quando termina a palestra, cada um fica falando consigo mesmo. Então, vou colocar algumas coisas na cabeça de vocês. Na trajetória de evolução do Cristo, partindo do pressuposto que ele também foi criado como nós, simples e ignorante, na trajetória de evolução dele, é possível imaginar que um dia ele também chegou a errar, a se equivocar, a fazer besteira. Quando nós divinizamos o Cristo como Deus, essa história é inadmissível. Mas quando nós trazemos Jesus dentro do nosso contexto, daquilo que ele mesmo se apresentou, com as luzes que o Espiritismo nos oferece, nós podemos avaliar e deduzir e concluir que Jesus um dia também errou. Um dia também se enganou. Um dia também ficou com raiva. Isso dá um alívio, não? Ufa! Eu pensei que era só eu. E por isso que Jesus tem compaixão de nós. Por isso que ele se aproxima das nossas quedas, fragilidades, erros, enganos. Por quê? Porque um dia ele também caiu. Um dia ele também chorou. Um dia ele também deve ter se sentido a pior pessoa do mundo. Então, esse Jesus me interessa. Um Jesus humano. Como, aliás, na própria encarnação dele, como o Cristo deixou mostrar isto. A sua humanidade. Uma humanidade que ele não perdeu. Lembram-se quando ele estava prestes a ser preso? Quando ele termina, na linguagem católica, Santa Ceia, o que é que ele fala para os discípulos dele? Falou, cada um vai para a sua casa, está tudo em ordem. Ele falou, vamos lá para o Jardim das Oliveiras. Ele sabia que a hora dele estava chegando. Ele não queria ficar só. Ele queria companhia. Ele queria estar próximo dos seus amigos. E chega uma hora em que ele se retira, chama 3, vamos orar. Foi Pedro, João e Tiago. E Jesus orando e pediu para que os seus discípulos amigos orassem com ele. E a oração foi tão boa que os 3 dormiram. E Jesus está lá no texto do Evangelho. Sentiu uma tristeza de morte. Não é? Deus sente tristeza de morte?
e derramou lágrimas de sangue. E pede a Deus. Jesus teve medo. Quando pede a Deus: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia que o cálice seria amargo. Veja o Jesus humano. O Jesus que compreende, então, quando nós estamos sentindo uma tristeza de morte. Que sabe quando nós estamos chorando. Quando nós estamos perdidos. Quando não vemos mais solução no mundo. Ele entende isso muito bem. Porque se passou isso na encarnação como Jesus, imagina o que ele passou antes, até chegar lá. Então esse é o Jesus amigo, tal como ele se apresenta no Evangelho de João. E ele diz: eu não chamo vocês de empregados, de servos, eu chamo vocês de amigos. Eu quero ser amigo de vocês. Olha a estratégia, se é que é essa a palavra adequada. Talvez o caminho que ele escolheu para nos conquistar não é pelo intelecto. Ele vai pelo coração. Porque quando a gente conquista alguém pelo coração, é para sempre. É forever. Não é assim? A gente dá a nossa vida para quem a gente ama. Não é assim que um pai e uma mãe se comportam em relação a um filho? Se perguntar para um pai e uma mãe: olha, o seu filho, para sobreviver, você precisa dar a sua vida por ele. Não daríamos? Tranquilo. A nossa vida só tem sentido quando a gente ama. E é essa amizade que Jesus propõe para conosco. E amizade significa proximidade. O amigo é aquele que está próximo. Por isso essa ideia de um Jesus no céu, isolado, indiferente, a nossa vida não se sustenta. E quantas vezes nós chegamos e pensamos: imagine se Jesus sabe quem eu sou, se ele me conhece, se ele se importa comigo, se ele sabe o que é que eu estou passando. Está lá no céu, distante, sentado ainda, cansado, deve estar cansado, né? Porque olha aqui para a terra, deve dar uma canseira mesmo, né? E ele dá mostras, dá sinais disso em dois momentos. Primeiro, quando ele diz: todas as vezes em que vocês estiverem orando em meu nome, eu estarei convosco. E nas últimas palavras que ele deixou antes de se desmaterializar após a ressuscitação, o que é que ele falou para os discípulos? Quais foram as últimas palavras de Jesus? Exato. Não vos deixarei órfãos. Eu estarei com vocês todos os dias,
todos os dias. Teria Jesus feito alguma promessa de campanha política? Para daqui a 4 anos voltar e se eleger e depois sumir? Não era candidato a nada. Ele quis reafirmar a amizade deles. A minha amizade com vocês não termina aqui. Isso aqui foi uma etapa pequena de um projeto maior que começou antes dele, da sua última encarnação, porque no livro A Caminho da Luz nós aprendemos com Emmanuel que Jesus já estava presente no momento da criação do planeta. Jesus já era quando tudo isso aqui começou. E aqui a minha imaginação cogita de que certa feita Deus chamou Jesus para conversar. E falou assim: Jesus, eu tenho um plano para você. Quero saber se você aceita. Pode falar, Deus. Pode falar, Pai. Eu tenho uns irmãozinhos. Eu tenho uns filhinhos. Eu tenho umas criancinhas espirituais que estão começando. Dá um trabalhinho, mas... E eu queria levá-las para uma escola, para que elas pudessem crescer, amadurecer. E eu pensei, se você pudesse ser o professor dessa escola, você aceita? E Jesus, na hora, sem pensar, sem ver a nossa ficha, foi aceito. Que nem a gente quando vai reencarnar, né? Fala o nosso programa encarnatório, a gente aceita, eu quero reencarnar com a minha sogra, manda que eu vou amá-la. Depois se arrepende. Mas certamente não foi o que aconteceu com Jesus. Então, olha o plano, desde da criação do planeta, Jesus já estava aqui, Jesus já estava nos recebendo no jardim da infância. E o plano qual é? Emmanuel diz, a missão de Jesus é acelerar o processo do desenvolvimento espiritual da humanidade. Enquanto isso não acontecer, ele continua conosco. Por isso que ele afirmou: eu estarei com vocês todos os dias. E Chico Xavier, interpretando isso, diz: Jesus está na terra. Eu achei isso lindo. Jesus está na terra. Ele nos conhece pelo nome. Sabe quem somos. Sabe o que precisamos. Sabe quais são as nossas reais intenções. Jesus nos conhece pelo nome. Quer mais intimidade do que isto?
E os apuros que a gente passa quando conhece a pessoa, mas não lembra o nome dela. Não é? Eu trabalhei 10 anos num determinado local, tomava elevador todos os dias com a mesma ascensorista, e depois desse tempo todo, ali no elevador, só eu e ela, quando cheguei no andar, ela me apresentou um livro meu e perguntou: o senhor poderia ir fazer um autógrafo no livro? Eu falei: pois não. Peguei o livro, quando eu fui fazer o autógrafo, eu vi que eu estava com um grave problema. Eu não sabia o nome dela. Não é que eu havia me esquecido. Eu não sabia. E aí fiquei ali, né? Quem sabe, olhei para ela, quem sabe ela me falasse o nome, mas falou nada. Falei: bom, algum mentor, por favor, me socorra, apareça, me fale. Ninguém apareceu. E eu tive que fazer a pergunta mais constrangedora, que foi: como é mesmo o seu nome? Ela olhou para mim, indignada: mas, doutor, trabalhamos juntos há tanto tempo, o senhor não sabe meu nome? Eu tive que, né, adiar a verdade, né? Eu falei: não, é que eu ando muito esquecido, me perdoe. Ela falou assim: doutor, meu nome é Maria, nome da mãe de Jesus. E aí piorou a minha situação. Chico Xavier, quando recebia as pessoas para autografar, muitas vezes ele olhava para a pessoa que ele estava conhecendo pela primeira vez e já falava o nome dela. Oi, fulano, que bom que você veio. E a pessoa perguntava: mas como? Como ele sabe meu nome? Porque, muito curioso isto que acontecia com Chico, e a gente pode ter uma ideia do que acontece exponencialmente com Jesus. Na fila de autógrafos, por exemplo, de Chico Xavier, as pessoas ficavam ali horas e horas na fila. E vocês sabem que fila é um grande termômetro da nossa reforma íntima, né? Ali que a gente sabe mesmo se está indo bem ou não. E as pessoas na fila ali, já um tanto cansadas, muito tempo de pé, começavam a pensar. Olhava para o Chico e falava: nossa, o Chico está gordo. Nossa, essa cabeleira do Chico está horrível. A outra pensou: olha, o Chico está parecendo um sapo. Aí chegavam na hora do autógrafo, chegava com o livro: ai, Chiquinho, meu amor. Né? E ele pegava o livro, olhava para a pessoa e falava assim: ah, minha filha, eu estou fazendo um regime, mas não estou dando conta. Para outra que falou da peruca dele, ele falou assim: minha irmã, se você encontrar uma peruca mais bonita do que a minha, por favor, me avise. E para aquela do sapo, ele falou: minha irmã, os sapos também são filhos de Deus. Eu pergunto: o que fez com que o Chico percebesse o pensamento das pessoas? Será que foi algum espírito que ficava na fila, sondando o pensamento, e corria lá para o Chico e falava: Chico, a terceira da fila falou que você está gordo. Não acho essa hipótese provável. E o que era provável? O desenvolvimento espiritual do Chico. A sua aura. Dada a sua evolução, a sua amorosidade, a aura dele se expandia. E ao se expandir, ele pegava todo mundo que estava na rede. A NASA chegou a
a fazer um teste com Chico Xavier e disse que a aura dele tinha... Quanto tem a nossa aura, por exemplo? Quanto mede a nossa aura? Walter, você que conhece o seu público aqui... Depende do dia. Então, quando a gente está muito inspirado, geralmente, quando a gente vem no centro, geralmente dá uns 2 centímetros. Né? Até chegar em casa. Né? Depois ela cai um pouco. Né? E a aura do Chico, segundo as notícias, chegava a 30 metros. Então, eu creio que, acho que dentro dessa sala, ele saberia o nome de todo mundo e conseguiria captar o pensamento de todos. E muitos amigos diziam, a gente não pode pensar do lado do Chico. Voltando para Jesus. Se a aura do Chico tinha 30 metros, quanto tem a aura de Jesus? É possível se deduzir que seja do tamanho da Terra. Na sua dimensão física e na sua dimensão espiritual. Por isso que é bíblico a afirmação de que Jesus tem poder sobre o céu e a terra. Então não há lugar algum no planeta que o pensamento, a aura do Cristo não capte, não sinta, não perceba, não receba nosso chamado, não perceba nossa situação. Então, esse é o amigo concreto que está presente. E que deseja manter conosco esta proximidade. E não é o amigo imóvel, é o amigo que participa. E é o amigo que se interessa por tudo da nossa vida. Mesmo com situações que a gente considera pequenas, mas se aquilo nos incomoda, Jesus está atento. Vocês devem lembrar daquele episódio que Jesus, naquela época, morava na casa de Simão Pedro, e ele chega na casa de Simão, a sogra do Pedro estava doente. Estava com uma febre, diz o texto do Evangelho. Uma febre. Quem sabe, uma virose? Uma febrinha. Jesus pregou o dia inteiro. Chegou em casa, viu aquele certo tumulto. O que é que está acontecendo? Ah, a sogra do Pedro está com febre. A gente poderia pensar o quê? Jesus, será que... é que se vire. Tem muita gente lá. Não é? Dá uma Novalgina para ela e está tudo bem. Não, ele vai lá. Ele se aproxima, impõe as mãos e a febre cessa, cura. E a mulher se levanta, sã. E dizem as más línguas que foi por isso que depois Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, é o amigo que se interessa por tudo. Como aquela senhora evangélica, viúva, sozinha, abandonada pelos filhos, passando por muitas dificuldades financeiras.
não tinha mais alimento em casa, as prateleiras vazias. E ela escutava pela televisão um programa de um pastor que estava falando de Jesus. E ela, então, decide fazer uma oração. Jesus, me ajude. Jesus, me ampare. Eu estou aqui com fome, não tenho mais o que comer. E a prece dela foi tão sentida, que reverberou não só no céu, mas também no plano espiritual inferior. Até o diabo escutou a prece dela. E o diabo falou assim: olha esse Jesus. Chamou os discípulos dele. Falou: olha, essa mulher que é seguidora de Jesus. Olha como é que ele deixa a seguidora dele. Está passando fome. A mulher não tem o que comer. Está abandonada. Se ele mesmo fosse o mestre, ele não deixaria acontecer isto. E eu vou dar uma lição nessa mulher. Vocês vão lá para a terra, vocês sobem, ou descem, não sei muito bem. Vão lá para a terra, passam no supermercado, vão lá no Carrefour, e façam uma compra com tudo de bom e de melhor. Compre carne, picanha, compre bolacha recheada, compre arroz, feijão, macarrão, panetone e leve para ela. E quando ela perguntar quem é que mandou tudo isso, vocês podem falar que foi o diabo. E assim os discípulos foram. Foram lá, compraram tudo, levaram, bateram na porta da casa da mulher, ela atendeu e eles falaram: olha, nós temos uma compra para a senhora, uma pessoa muito especial mandou. Ela viu aquele monte de pacote, falou: podem entrar, meus filhos, entrem. Eles foram tirando tudo aquilo lá, aquelas mercadorias, e ela abismada, contente, feliz. Quando eles tiraram o último envelope, ela nada de perguntar quem havia mandado. E aí um dos chefes dele perguntou: escuta, a senhora não quer saber quem é que mandou isso? Eu falei assim: não, meu filho, não carece não. Porque quando Jesus quer, até o diabo obedece. E é bonito ver a aproximação de Jesus com aqueles que eram as pessoas mais desqualificadas socialmente. Ele andava preferencialmente entre os desajustados, entre aqueles que eram marginalizados socialmente, com aqueles que eram excluídos pela religião de então. Os leprosos, por exemplo, não poderiam ir ao templo. Os cegos, os coxos, os paralíticos, porque se entendia que essas doenças eram castigos de Deus por pessoas impuras. E a pessoa impura não poderia entrar no templo. Os pecadores, as prostitutas, os órfãos. E quem é que Jesus escolhe para andar junto? Exatamente
essas pessoas. Andava com eles, comia com eles. Não os rejeitava. Até com os cobradores de impostos, que eram pessoas também rejeitadas pelo povo, porque estavam cobrando dos judeus impostos para Roma. E vocês sabem, devem imaginar que cobrador de imposto não é uma pessoa muito querida. Mas Jesus admitiu um deles no seu grupo mais particular, que era Levi, conhecido posteriormente como Mateus. Era cobrador de impostos. Isto para os judeus foi um escândalo. Como é que Jesus vai escolher alguém que está nos roubando? E Jesus se aproxima ainda depois de Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos de Jericó. Vocês lembram daquela passagem? Porque Zaqueu não estava bem consigo mesmo, embora fosse um homem rico, mas ele estava com a consciência atormentada, porque a riqueza dele era feita, foi construída roubando o povo, cobrando impostos a maior. E ele começou a ter crises de consciência. Começou a se sentir sozinho, desamparado. Ninguém queria conversar com ele. Ninguém queria ir na casa dele. Ninguém queria ser amigo de Zaqueu. Ninguém queria ser amigo dos filhos de Zaqueu, os Zaqueuzinhos. A mulher de Zaqueu, dona Zaqueia, também ninguém queria conversar com ela. Ele sente, então, aquele impulso. Ele precisava de cura. E ele ouve, então, falar de Jesus. Sobretudo porque Jesus tinha, dentre os seus amigos mais próximos, um outro cobrador de impostos, que era Levi. Então, ele vai procurar Jesus ali na praça pública. E ele percebe que, se ele ficasse no meio ali, ele acha que Jesus não iria vê-lo. Não é? Como nós muitas vezes achamos, né? Que Jesus não vai nos ver. E ele decide, então, subir a uma árvore, fica trepado ali numa árvore. E quando Jesus passa, aquele plano de marketing do Zaqueu deu certo, porque Jesus parou, né? Deve ter achado a cena muito engraçada, né? Aquele homem muito bem vestido, com joias, né? De baixa estatura, trepado ali na árvore. Quando Jesus para, ele olha Zaqueu, ele sonda Zaqueu, ele percebe o que estava acontecendo. Os amigos, os discípulos de Jesus e o povo que seguia Jesus começou a ficar preocupado. Jesus, cochichando no ouvido dele, não para, não fala com esse cara. Esse cara é ladrão, está roubando o povo. Não vai ficar legal para você ficar falando com ele. Vão te cancelar, é melhor. Vamos em frente, vamos em frente. Ou se você for falar a Jesus, dá um sermão nele. Fala que ele precisa para o centro espírita, porque ele está obsediado. E aí Jesus sai com aquela que deixou todo mundo de queixo caído. Zaqueu, desce, porque hoje eu quero estar na sua casa. Levou os discípulos ao desespero.
Então Jesus pouco se importa com o que os outros estão falando de nós. Pouco se importa com os nossos erros, as nossas quedas, as nossas dores, os nossos desatinos. Ao contrário, ele veio aqui exatamente para nós. Ele mesmo declara que ele veio para os doentes. Ele veio para os perturbados. Por isso que eu creio firmemente na presença dele hoje aqui conosco. Porque os sãos não precisam de médico, ele disse. Vocês acham, por exemplo, que Jesus está muito preocupado hoje com Bezerra de Menezes, com Madre Teresa de Calcutá, com Irmã Dulce, com Chico Xavier? Não. Mas está preocupado conosco. Preocupado no sentido de querer nos ajudar, nos salvar. Entrar na nossa casa. E não é apenas a casa de pedra, o nosso lar. Mas entrar, como diz aquela música evangélica sobre Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida. Presta atenção antes de você cantar essa música. Veja o que nós estamos pedindo para Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com todas as minhas estruturas. Você vai deixar? Porque qual é a nossa estrutura básica? Ego. Individualismo. Competição. Rivalidade. Cancelamento, julgamento. Viver só para mim. Eu quero ser feliz. A qualquer preço. Ainda que esse preço seja a infelicidade do outro. Jesus vem mudar essa estrutura. Quando ele se aproxima de Maria Madalena, vocês sabem que o Evangelho diz que Maria Madalena era uma mulher que possuía 7 demônios. Uma mulher que não tinha boa reputação social. Chamada de pecadora. Ela não poderia andar durante o dia na rua, porque senão ela poderia ser presa. Mulher que atentava contra os bons costumes, e os guardas poderiam prendê-la, os mesmos guardas que à noite iriam procurá-la. Era a mulher mais procurada e a menos amada, porque as pessoas queriam o seu corpo, não o seu coração. E quando ela ouve à distância um discurso de Jesus, ela se apaixona. Porque as palavras dele jorravam um amor que ela sempre procurou, não um amor carnal, mas um amor da alma. Como eu gostaria de conversar com ele. Mas como poderia fazê-lo? Não posso me aproximar dele. Mas uma serva dela, que era amiga da serva que trabalhava na casa de Simão Pedro, as duas deram um jeitinho. Quando souberam que Jesus estava à noite na casa de Simão, Maria Madalena foi procurá-la. Cheio de medo, de vergonha, de culpa. Mas com uma ânsia de mudança de vida. E ela abre, quando chega na porta da casa de Simão, já estava entreaberta.
Ela põe a cabeça, sim. Estava Jesus sentado na sala sozinho. E quando ele a vê, ele diz: Maria, que bom que você veio. E ela olha para ele e diz: mas, mestre, o senhor sabe meu nome? Ah, Maria, eu sei. Conheço todas as minhas ovelhas. E ela ainda, inconformada, diz: mas o senhor sabe quem eu sou? Sabe o que eu faço? E ele dá uma das respostas mais terapêuticas, mais lindas que eu registrei no Evangelho. Maria, não me importa o que você foi, o que você fez, me importa saber o que você fará a partir de hoje. Ele não esboça uma palavra de censura, de condenação, de culpa. Não fala que ela estava obsediada. Porque não era disso que ela precisava. Ela precisava de alguém que aceitasse, que amasse e que oferecesse a ela um caminho novo. Então nós espíritas, muitas vezes, em geral a humanidade, nós ficamos presos ao nosso passado, presos às nossas culpas, presos às nossas mágoas. E não avançamos. Não percebemos que o erro do passado é uma fotografia que não nos define por completo. Se nós pegarmos hoje o nosso RG com a nossa foto, não vou pedir isso, pelo amor de Deus, que não. A gente vai se identificar nessa foto? Não. Puxa, estou tão diferente hoje. Nossa, como eu estava horrível aqui. Nem me conheço nessa foto. É a mesma coisa no nosso passado. E Jesus sabe, Jesus nos olha em perspectiva. Isso que é lindo em Jesus. Jesus nos olha em perspectiva. Ele não se prende a um momento, a uma cena, a uma encarnação, a uma escorregada, a um vacilo. Porque ele sabe que no fundo, a nossa essência é amorosa, é linda, é divina. E esse ser divino vai desabrochar, mais cedo ou mais tarde. E a tarefa dele é despertar essa essência, para que a gente não fique preso na redoma do ego, do orgulho, da soberba, da vaidade, do materialismo. Vejam os discípulos de Jesus, que ele escolheu os 12. Jesus é péssimo de RH. Pedro negou. Judas o traiu. Tomé não acreditou. Na hora da prisão de Jesus, todos subiram. Só ficou João, o evangelista, porque era meninote ainda. E quando ele volta materializado em espírito, e aparece primeiro para Maria Madalena, muito interessante isto. O Pedro ficou enciumadíssimo. Muito embora o Pedro estava morrendo de vergonha.
E quando Maria Madalena leva o recado para os 12, olha, eu vi Jesus, e ele mandou a gente se reunir em tal local que ele vai lá. O Pedro falou, pronto, estou ferrado. Ele vai me dar um sermão. E aconteceu. E chega uma hora depois que ele chama Pedro do lado, Pedro. Pedro falou assim, agora. Ele nem olhava para Jesus. Mas ele não esboça nenhuma colocação a respeito do que passou. Ele não fala para Pedro como nós provavelmente faríamos. Ô Pedro, você me deixou ali na mão, né? Não. Ele pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E pergunta isso 3 vezes. Porque Pedro o negou 3 vezes. E ele pergunta 3 vezes, você me ama? E Pedro diz, sim, é claro. Mas você me ama mesmo? Eu te amo. Ama mesmo, Pedro? Eu te amo, Jesus. Então, apacenta as minhas ovelhas. Ele dá a missão a Pedro. Olha que Jesus fantástico. Ele dá essa missão de ser o líder da comunidade cristã nas mãos daquele que há 40 dias antes havia negado ele 3 vezes. Zaqueu se tornou um dos grandes discípulos dele. Maria Madalena nem se fale. E isso está acontecendo com todos nós. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, dos nossos vacilos. Mas ele não desiste. Nunca desistirá. Com Judas, o Espírito Maria Dolores conta lindamente, numa página tocante, que qual foi a primeira atitude de Jesus quando ele deixa a cruz? Ele desce, na linguagem católica, desce aos infernos. Na linguagem do credo, vocês lembram? 3ª aula do catecismo. Desceu à mansão dos mortos. E lá encontrou Judas. E o que ele foi fazer com Judas? Foi puxar a orelha do Judas? Não. Foi atender Judas. Foi socorrer Judas. Foi abraçar Judas, que estava numa perturbação espiritual sem conta. Então esse é o nosso amigo. Um amigo que está presente, mas que isso não basta. Porque ressoa em nossos ouvidos o convite dele, vinde a mim. E é isto que talvez para nós seja o caminho de fato do Evangelho. Ter essa experiência com Jesus. Que ele não seja apenas uma ideia, um pensamento, um conhecimento, mas que seja uma experiência viva. E isso não quer dizer que nós vamos nos transformar imediatamente
nesse espírito iluminado e perfeito? Não. Mas se houver sinceridade da nossa parte, esforço, isso já é o bastante. Porque somos um bloco de mármore que está sendo esculpido há milênios. E Jesus sabe disso. Então é preciso ir, é preciso convidar, é preciso sentir Jesus partilhando da nossa vida, convidando Ele para estar conosco nos nossos momentos. Não é deixar Jesus no centro espírita quando a gente sai daqui e encontrá-lo semana que vem, quando voltarmos. A nossa tradição religiosa, do fora da igreja, numa salvação, nos levou à ideia de que o divino só está dentro do templo. Pouco importa o que eu faço fora do templo. E não é isso que Jesus quer. O que Ele quer é nos acompanhar no nosso dia a dia. Que a gente seja o sinal, ainda que o sinal de pouca luminosidade, mas um sinal dele ou da mensagem dele. Porque mais importante do que o mensageiro é a mensagem. Jesus não quer seguidores para ele, idolatrando. Ele quer seguidores da mensagem que ele trouxe do Pai. E esta mensagem se traduz unicamente no mandamento do amor, a regra de ouro. É bom estarmos aqui, é bom lembrarmos das palavras dele, é bom recebermos o passe, mas Jesus não se contenta, Deus não se contenta, Deus não está aqui olhando e fala, ele foi na palestra hoje, então vou abençoar. Ele tomou o passe, glória a Deus. Muito bom, estou muito feliz. Ele cantou divinamente, olha como eu estou feliz, ele cantou uma música para mim. E quando a gente sai daqui, sai com o capeta no corpo. Não há de nossa parte nenhum esforço. Esforço, que foi a palavra que o Espírito Verdade disse. Que o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que ele faz para tentar domar as suas más paixões, suas más inclinações. Temos más inclinações, meus amigos, ou não? Vamos levantar a mão para ver todo mundo ver. Isso, glória a Deus, que beleza. O primeiro processo da cura é saber que está doente. Concordo? Porque tem gente que acha que já está ali de passagem para o céu, não é? Veja que o Espírito Verdade fala esforço. Ele não fala que o verdadeiro Espírito é aquele que já é o tal. Não. Esforço. Esforço quer dizer tentativa e erro. E quando a gente errar, autoconhecimento. Puxa vida, hoje eu fui ríspida com tal pessoa. Nossa, eu pisei na bola, nem olhei para fulano que me cumprimentou. Amanhã eu vou falar com ela. Vou pedir desculpa. Olha, eu falei com você de uma forma indevida, me perdoe.
Isso é o esforço. E quando a gente faz isso, aí sim Jesus, uau! Lindo! Ele faz... E esforço a gente pode fazer, não pode? Por isso que a religião do Cristo não é uma religião de fora, exterior, com sacrifícios, oferendas, promessas, rituais. A religião dele é aqui dentro, interior. Negar a nós mesmos. Ou seja, negar o nosso ego. Nosso ego hipertrofiado. A nossa maneira de viver só para nós. A nossa maneira de achar que é melhor ou superior aos outros. Que tem mais direito do que os outros. Que pode mais do que os outros. Que já chegou no céu primeiro do que os outros. Vocês lembram? A polêmica que Jesus teve com os fariseus, que eram os doutores, eram os teólogos, os estudiosos, aqueles que conheciam todos os textos sagrados e praticavam todas as regras exteriores, lavar as mãos. Era uma regra religiosa. Não comer tal alimento. Era uma regra religiosa que indicava o quê? Elevação espiritual. E eles questionavam Jesus. Jesus questionava a moral deles, a hipocrisia deles. E quando Jesus recebe, numa festa que os fariseus promoveram a ele, para Jesus cair numa cilada, um fariseu chamado Pedro, Simão não é o Pedro, o apóstolo, é o Simão, fariseu, resolveu fazer uma festinha para colocar Jesus numa fria. E Jesus foi na festa, foi convidado e foi. Jesus entrou, quando chegou ali, não tinha ninguém para recebê-lo. Eu cheguei aqui, estava o Walter, estava várias pessoas, não é? Não ofereceram a Jesus água para lavar as mãos, lavar os pés, porque naquela época as pessoas caminhavam pela terra, pela areia, sujavam os pés, as mãos. Não ofereceram óleo para untar os cabelos, para tirar a poeira dos cabelos. Até hoje eu não entendi isso muito bem, como é que funcionava, porque eu fico imaginando aquele cabelo empoeirado, passar um óleo. Não sei como é que ia ser hoje. Mas era assim um costume. Jesus chegou, nada disso. Ele entrou meio que, sabe? Ficou perdido. Ninguém falava com ele, todo mundo olhando de soslaio, de rabo. Ó, o profeta, olha aí, ó o cara. Aí Jesus deve ter sentido tão sozinho. Eu tenho certeza que ele orou, Deus, manda alguém para me fazer companhia. Estou me sentindo tão perdido aqui. E Deus mandou. A certa altura, uma mulher com 7 demônios, pecadora, e que Humberto de Campos, por Chico Xavier, vai dizer que era Maria Madalena, entra na festa, não sei como, porque ela não era convidada. Aliás, seria a última pessoa que seria convidada. E ela entra, fura o bloqueio e corre para Jesus. E se ajoelha aos pés de Jesus. E começa a lavar os pés de Jesus
com as suas lágrimas. Um escândalo. Porque os fariseus diziam: quem é esse homem que se diz profeta e se deixa tocar por uma mulher deste nível? Porque naquela época as mulheres não poderiam tocar os homens em público. Sobretudo, tocar um profeta. E, sobretudo, uma mulher pecadora. E Jesus se entregando, não recusando a aproximação de Maria Madalena. Ele poderia dizer, talvez, nos ouvidos de Maria: Maria, sai daqui que você está me confundindo. Não. Ele aceita. E ela traz em si um óleo de alabastro, que era a coisa mais chique e fina daquela época, lançamento da Natura. E ela unta os cabelos dele. E os fariseus dizendo: olha esse homem aí, que escândalo. Imagine se ele é profeta. E Jesus diz: Simão, eu cheguei na tua casa e você não me recebeu. Você não me deu água, não me trouxe óleo. E essa mulher me lava os pés com as suas lágrimas. E ela foi perdoada de todos os seus pecados, porque ela muito amou. E os fariseus ficaram escandalizados. E Jesus termina ainda dizendo: fique sabendo que as prostitutas chegarão primeiro no reino dos céus. Acabou a festa. Jesus teve que sair correndo, senão seria ali crucificado, sem cruz. Então esse Jesus que é encantador. Que eu sinto que, apesar de todas as nossas falhas, erros, imperfeições que temos e que ainda teremos, Ele não desiste de nós, está sempre conosco, nos estimulando a um renascimento. Não apenas numa próxima encarnação, mas renascer na própria vida. Nascer a cada manhã. Uma proposta da música de Gonzaguinha. Nasça sempre com as manhãs. Hoje eu posso ser um pouquinho melhor do que ontem. Esta é a proposta do Evangelho para todos nós. Esse Cristo que está presente. E que nós não podemos deixá-lo passar. Porque quem desiste de Jesus, desiste de ser feliz. Para encerrar, quero narrar um sonho que tive anos atrás. Eu estava dentro de uma sinagoga. Não era no Brasil. Uma sinagoga pequena, onde ali eu faria alguma atividade. Eu fui à porta da sinagoga e na porta, olhando para a rua, se apresentou para mim uma paisagem do deserto e homens e mulheres nazarenos, galileus, samaritanos, vinham resolutamente alegres, confiantes, fraternos. E eu fiquei com aquela impressão forte daqueles homens e perguntei para alguém que estava no meu sonho, que eu não sei quem era: quem são esses homens?
E essa voz me disse: são os representantes de Jesus na terra hoje. Eu fiquei admirado. E ao invés de me juntar a eles, eu subi umas escadas e fui dormir. Dormi. E acordei no outro dia com cânticos, com vozes, com alaridos, com um ar de alegria, de paz. Eu senti um bem-estar indescritível. Eu pensei, Jesus deve estar por aqui. Corri à janela e vi aqueles mesmos homens do sonho de ontem, homens e mulheres, ali no quintal, conversando, se confraternizando, cantando. Eu corri efusivamente, desci aquelas escadas, o coração pulava. E eu cheguei ali, me aproximei daquele que me parecia um dos líderes. Eu perguntei: onde está Jesus? Ele está aqui. Ele me olhou com um certo olhar de piedade e disse: acabou de ir embora. Acabou de sair. E eu acordei. E fiquei com aquela sensação. Jesus sempre tão perto. E muitas vezes a gente deixa ele escapar. Então nós, na interpretação simbólica do meu sonho, somos hoje os representantes dele aqui na terra. Ele continua mal de RH. Mas ele conta conosco para a gente transformar a nossa vida, o nosso caminho, a partir do nosso coração. Por isso que o livro é do coração de Jesus para o nosso coração. E um grande beijo no coração de todos. Muito obrigado. Muito bem, há 30 anos mais ou menos na mocidade, quando a gente convidou e ficou lotado assim, ele veio falar conosco. E a gente cometeu essa falha de demorar tanto tempo. Então, antes que Jesus vá embora, eu quero perguntar se valeu a pena. Convidamos ele de novo ou não? Sim. Num novo livro, não no último. Já está aberto as portas. Tá ok? Muito bem, vamos encerrar. Depois ele vai, lá tem uns livros lá fora, quem quiser que ele autografe e volte, tá ok? Para que ele o faça. Nós vamos fazer nosso encerramento de gratidão por tudo isso que nós aprendemos e aprendemos todos os dias. Como é difícil quando a gente fala o que Jesus dizia. Vós sois deuses, podem fazer tanto ou mais do que eu fiz. Você é luz. Não coloca o que você sabe embaixo. Coloca para cima. Essa é a mensagem de quem está percorrendo os passos de Jesus. E como nos confidenciou na espiritualidade Ananias, em sua casa espiritual, pois ele ficou apavorado quando curou Paulo, por tudo, por toda a circunstância que cercava Paulo. E ele queria encontrar o Mestre, fortalecer sua fé, porque também se acreditava menor. E Jesus dizia: olha minhas marcas na areia. Quando você estiver mal, quando você não estiver bem, pisa nas minhas pegadas e se sinta seguro. Obrigado, mestre, amigo.
amigo mestre, por nos permitir assim ter essa noite tão gostosa da tua mensagem. Agora nós vibramos intensamente por todos aqueles ligados a nós, amigos e inimigos, por essa pátria que tanto pede o nosso auxílio e nosso exemplo, por todos os locais aonde possamos estar presentes na dor ou ausentes pelo coração, vibramos intensamente por toda a nossa transformação. Que a aula, que eu chamo de reflexão, não de aula, possa servir a nós para impulsionarmos-nos. E se nos impulsiona, pedimos assim ao Mestre querido, ao nosso amigo Jesus, que ilumine o nosso companheiro na sua jornada, todos aqueles que o ajudam nessa sua caminhada. E quando tornamos-nos amigos, as portas estão sempre abertas. Se estão abertas para os amigos, também para aqueles que não são, porque a casa do Mestre está sempre aberta. Obrigado, Senhor Jesus. E agora, neste momento, eu convido todos vocês a ficarem em pé, vibrar de uma forma que a gente sabe tão bem, lembrando que o mentor da nossa casa, com muita relutância, nos confidenciou algumas das suas existências, e uma delas, a principal, iniciático convidado pelo Cristo Jesus a reencarnar na sua obra. Do pé daquela montanha que sacudiria o mundo com os sermões mais lindos, ele foi convidado, mas também foi dormir. Não se achava naquele momento digno ou com tempo para tal. Quando desencarna e acorda, Jesus também tinha ido. E ele pede ao Mestre para que possa reencarnar como um espírito no meio indígena americano, para trabalhar o pedido de perdão e da humildade. Vamos cantar o seu hino, para que ele possa iluminar a estrada de todos aqueles que aqui estão e do nosso companheiro que aqui está. Iniciamos assim. Itaporã, guerreiro, valente, fiel ao Senhor, do sol traz calor, da mata energia, no peito o amor, a fé e a alegria, quando ergue seus braços
contigo na luta da paz. O teu cocar branco as trevas desfaz. Itaporã, Itaporã, guerreiro valente, fiel ao Senhor. Itaporã, Itaporã. Ai, ai, viva Jesus.